O poder é um dos 3 objetivos básicos do esforço humano. Há 2 classes de poder. A que é desenvolvida através da coordenação de leis físicas naturais e a que nasce da organização e classificação do conhecimento. O poder que se origina do conhecimento organizado é o mais importante, porque dá ao homem um instrumento que ele pode transformar, dando-lhe nova direção, e por meio dele dominará, até certo ponto, a outra forma de poder. O grau de progresso conhecido por civilização é apenas a medida do conhecimento que a raça humana acumulou. Há 2 espécies de conhecimento, mental e físico. Entre os conhecimentos úteis que organizou, o homem catalogou os 92 elementos químicos ímpares que constituem todas as formas materiais do universo. Por meio de estudos, análises e medidas cuidadosas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representada pelos planetas, sóis e estrelas, alguns dos quais, segundo se sabe, são 10 milhões de vezes maiores que a pequenina Terra em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mesmos 92 elementos químicos e moléculas, átomos e finalmente a partícula mínima, o elétron. Um elétron não pode ser visto, é apenas um centro de forças, constituindo num positivo e num negativo. Um elétron é o começo de tudo o que tenha natureza física. Moléculas, átomos e elétrons. Para compreender tanto o detalhe como a perspectiva do processo por meio do qual o nosso conhecimento é reunido, organizado e classificado, parece essencial. Começar pelas menores e as mais simples partículas da matéria física, pois estas são o beabá com que a natureza formou toda a estrutura da parte física do universo. A molécula consiste em átomos, que são pequenas partículas invisíveis de matéria, movendo-se continuamente com a velocidade de relâmpago, exatamente de acordo com o mesmo princípio segundo a qual a Terra gira em torno do Sol. Essas pequenas partículas da matéria, conhecidas como átomos, que vivem nesse giro contínuo, são formadas de elétrons, que são as partículas mínimas da matéria física. Conforme já dissemos, o elétron nada mais é do que uma força de 2 espécies. O elétron é uniforme e apenas de uma classe, tamanho e natureza. Assim, num grão de areia ou numa gota d'água, duplica-se todo o princípio sobre a qual opera o universo. Que maravilha! Que coisa estupenda! Você deve ter, assim, uma pequena ideia da magnitude de tudo isso. Na próxima refeição que fizer, lembre-se de que cada espécie de alimento que ingere, o prato que contém a comida, a toalha da mesa e a própria mesa, em última análise, nada mais são do que uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer contemplemos a maior estrela que cintila nos céus, quer o menor grão de areia encontrado na terra, o objeto que observamos nada mais é que uma coleção organizada de moléculas, átomos e elétrons, girando em torno um do outro, numa velocidade inconcebível. Cada partícula da matéria se acha num contínuo estado de movimento altamente agitado. Quase toda a matéria, entretanto, aparentemente não tem movimento. Não há matéria sólida. A mais rígida peça de aço nada mais é do que uma massa organizada de moléculas, átomos e elétrons em movimento. Mais ainda, os elétrons numa peça de aço são da mesma natureza, animados da mesma medida de velocidade que os elétrons do ouro, da prata, do bronze ou do estanho. As 92 formas físicas de matéria parecem ser diferentes umas das outras,
E são diferentes, porque são feitas de diferentes combinações de átomos. Conquanto os elétrons nesses átomos sejam sempre os mesmos. Apenas alguns são positivos e outros são negativos. O que significa que alguns contêm uma carga positiva e outros uma carga negativa de eletrificação. Por meio da química, a matéria pode ser partida em átomos, que são em si mesmo imutáveis. Os 92 elementos são criados mediante as combinações e transformações das posições dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da química, em virtude da qual se processa essa transformação da posição atômica, falemos em termos da ciência moderna. Acrescentando-se 4 elétrons, 2 positivos e 2 negativos ao átomo de hidrogênio, ter-se-á o elemento lítio. Retirando-se do átomo do lítio, composto de 3 elétrons positivos e 3 negativos, um eletropositivo e outro negativo, ter-se-á um átomo de hélio, composto de 2 elétrons positivos e 2 negativos. Assim, pode-se ver que os 92 elementos químicos do universo diferem-se um dos outros apenas quanto ao número de elétrons que compõem os seus átomos. E quanto ao número de combinações desses átomos na mesma molécula de cada elemento. Por exemplo, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas nos seus núcleos e 80 negativas. Se o químico pudesse tirar 2 dos seus elétrons positivos, teria conseguido instantaneamente o metal conhecido como platina. Se fosse um pouco além e tirasse dali um eletrônio negativo, o átomo de mercúrio perderia então 2 eletrônios positivos e um negativo. Isto é, a carga positiva ao todo. Consequentemente, conservaria 79 cargas positivas no núcleo e 79 elétrons negativos, transformando-se assim em ouro. A fórmula por meio da qual esta transformação eletrônica pode ser produzida tem sido objeto de pesquisas diligentes da parte dos alquimistas de todas as eras e dos químicos de hoje. É de fato bem conhecido de todo químico que literalmente dezenas de milhões de substâncias sintéticas podem ser compostas de 4 espécies de átomos: apenas hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. As diferenças no número de elétrons nos átomos conferem-lhes diferenças qualitativas químicas, embora todos os átomos de qualquer elemento sejam quimicamente idênticos. As diferenças no número e na combinação desses átomos, no espaço em grupos de moléculas, constituem tanto as diferenças físicas como as químicas das substâncias, isto é, os compostos. Substâncias inteiramente diversas são produzidas precisamente pelas combinações das mesmas espécies de átomos, mas em diferentes proporções. Tomemos de uma molécula de certa substância um simples átomo, e elas se transformarão em um composto necessário à vida e ao crescimento, num veneno mortal. O fósforo é um elemento e assim contém apenas uma espécie de átomo. Mas o fósforo é às vezes amarelo, outras vezes vermelho, variando conforme a distribuição espacial dos átomos nas moléculas que o compõem. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas de matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço. O átomo é o material de construção da natureza, com o qual ela faz erguer o carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante. Alguns dos maiores pensadores têm julgado que o mundo em que vivemos e toda partícula material que nele existe tiveram início quando 2 átomos se ligaram um ao outro
e durante centenas de milhões de anos de voo através do espaço, conservaram-se em contato, acumulando outro átomo, até que, passo a passo, a Terra se formou. Isso, acentuam-se eles, explicaria as diferentes camadas de substância terrestre, tais como as minas de carvão, os depósitos de ferro, de ouro, de prata, de cobre e etc. Achavam eles que a Terra girava no espaço e entrava em contato com várias espécies de nebulosas ou átomos, das quais logo se apropriava, por meio da lei da atração magnética. Na composição da superfície da Terra, vê-se muita coisa que vem em apoio a essa teoria, embora não exista uma evidência positiva de sua veracidade. Essa breve referência aos fatos relacionados com essas menores partículas da matéria será o ponto de partida para o nosso empreendimento. Isso é, encontrar a maneira de desenvolver a lei do poder mental. Já dissemos que toda a matéria está em constante estado de vibração ou mobilidade, que a molécula é formada de partes móveis chamadas átomos, os quais, por sua vez, são formados de partículas que se movem com grande velocidade e que se chamam elétrons. O fluido que faz vibrar a matéria, em cada partícula da matéria há um fluido invisível ou força que obriga os átomos a girar em torno um do outro, numa média inconcebível de velocidade. Este fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada. Tem assim deixado perplexo o mundo científico. Para muitos cientistas, o fluido é a mesma energia que chamamos de eletricidade. Outros preferem chamá-lo de vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a velocidade com que essa força, como quer que a chamemos, se movimenta, determina em grande parte a natureza dos aspectos dos objetos físicos do universo. Uma quantidade de vibração dessa energia fluido é a causa do que conhecemos com o nome de som. O ouvido humano pode captar apenas o som que é produzido mediante cerca de 32 mil a 38 mil vibrações por segundo. Quando a média de vibrações vai além do que chamamos som, começam essas vibrações a manifestar-se na forma de calor. O calor começa com cerca de 1.500.000 vibrações por segundo. Quando se eleva ainda mais, a escala de vibrações começa a registrar sobre a forma de luz. 3 milhões de vibrações por segundo criam uma luz violeta. Acima desse número, as vibrações produzem os raios ultravioleta, que são invisíveis ao olho nu, e outras radiações invisíveis. E ainda mais alto na escala, num grau que não se conhece ainda, segundo parece, as vibrações criam a força que produz o pensamento humano. Acreditamos que a porção de fluido de cada vibração da qual nasce todas as formas conhecidas de energia é da natureza universal, que é a porção de fluido do som, e é igual à porção de fluido da luz, sendo a diferença entre o som e a luz apenas uma diferença de quantidade de vibração. E ainda que a porção de fluido do pensamento é exatamente a mesma que a do som, do calor e da luz, diferindo-se apenas no número de vibrações por segundo. Eu sou Tia Arruda e essa é a Escola Brava, ser humano na máxima potência. Valeu!